dois convidados. Hoje nós vamos tratar também de um tema um pouco diferente, que não é eminentemente previdência, mas está intrinsecamente ligado ao dia a dia do advogado previdenciário e de todas as pessoas que trabalham com o direito social. Nós vamos falar do benefício assistencial e também do auxílio emergencial em razão desse momento que nós estamos vivendo. E eu trago para falar com vocês duas pessoas que são muito queridas, né, do meu coração. Quando eu falo queridas do meu coração, todos são, é claro, todos os meus palestrantes aqui são muito queridos, os nossos participantes. Mas esses dois em especial fazem parte de uma história que a gente tem junto, coisas que nós construímos juntos, embora a gente não esteja toda hora como a gente gostaria, né, e pudesse estar sempre juntos, mas a gente tem um trabalho invisível, eu diria, virtual, né, telemático, em razão desses meios todos de comunicação, nos quais a gente já conseguiu desenvolver muita coisa, desde concurso de artigos jurídicos, Revista Brasileira de Direito Social do IEPREV. Então, eu trago para vocês hoje, primeiramente, trazendo aqui o professor Marcos Serral e também o professor José Ricardo, e com muito carinho, né, quero que vocês se preparem para dizer o boa noite para o nosso público. Serral, vou passar a palavra para você cumprimentá-los, então, primeiramente. Então, tá bom. Boa noite aí a todas, a todos. É um prazer de novo estar aqui na live da Ana, na live do IEPREV, enfim. E uma trinca aí que é muito legal, uma dupla que eu amo muito, que é a Ana e o Ricardo, são amigos queridos aí. Graças a Deus eu tenho muitos amigos, muitas amigas aí no meio do direito previdenciário, mas esses dois aí, essa duplinha é sensacional. Então, considero os dois meus irmãos, a Ana, minha irmã, e o Ricardo, meu irmão. Então, estou muito feliz com essa live, que é inédita, a gente ainda não tinha aprontado juntos aqui. Então, vamos lá. É verdade. Zé, tua vez. Pois é, boa noite, Ana Paula, meu irmão paulista, né, o Marcos Serral também. É interessante porque nós temos realmente muitos trabalhos juntos, né? Saiu agora essa semana um último, né? Analisando uma perspectiva do Estado e tudo isso que vem acontecendo, e nós não tínhamos gravado, na realidade, nada, né, ainda. Estou vendo o Anderson aqui, um abraço para o Anderson, né, está na luta aí, né, em defesa do sistema de saúde, né. Então, tá, uma boa noite, cumprimentando o Anderson, eu cumprimento todos que estão, né, nos ouvindo, espero que a gente tenha uma noite, né, extremamente produtiva, né, onde a gente possa realmente mostrar um pouquinho, né, da importância da política social de proteção ao cidadão, justamente no momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Excelente. Então, meninos, nosso tema, vocês já viram que a intimidade é isso, né? Eu já falo assim, Então, meninos. Vamos lá. Primeiramente, uma boa noite muito carinhoso para todo o pessoal que já está nos escrevendo ali, né? Pessoal que está sempre conosco. Então, já de cara, um grande abraço. Obrigada pela participação de todos vocês. E para dizer que o tema de hoje ele é um pouco diferente, como eu falei no início, nós não vamos falar de previdência em si, mas, na verdade, quando a gente fala de assistência, a gente está falando de seguridade. Então, esse pacote amplo, né, que protege, que faz com que esse conjunto de ações e de políticas públicas tornem possível a gente ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Eu falo um pouquinho mais porque os nossos professores eles vão falar um pouco da vida real. E na vida real, nem sempre esse benefício consegue resolver a problemática social que a gente tem e também nem sempre esse benefício chega na ponta, nas pessoas que realmente precisam dele. Mas a ideia da nossa live hoje, não só trazendo críticas, mas também fazendo pontuações, é para que a gente consiga auxiliar o maior número de pessoas, para que, quem sabe, se tudo der certo, elas consigam vir a gozar desse benefício e minimizar o impacto que a pandemia tem tido na vida das pessoas mais carentes. Então, eu quero já iniciar dizendo que tanto o professor Serral como o professor Ricardo, eles acabaram agora uma obra. Essa obra ela está fresquinha, nós vamos falar um pouquinho mais dela ao longo do nosso programa, mas essa obra muito bacana, ela vai auxiliar a vida daquelas pessoas que trabalham com direito social, porque ela é uma legislação comentada. Vou passar a palavra para o Serral, para ele iniciar falando um pouquinho da obra, e depois passo para o Zé Ricardo fazer também seus comentários.
Bom, amigos, amigas, Ana, Ricardo, o que nós temos aí já é o segundo produto nosso, a segunda obra nossa, naquele selo Juruá Docs, que é um selo diferente, é da editora Juruá, mas ele é um selo diferente, enfim. Existe ali o CPC, o CTN, nos direitos sociais, eu comentei a Lei 8.213, a Lei de Benefícios, e agora, junto com o Ricardo, a gente acabou de lançar a Lei 8742, a LOAS comentada, o que é inédito no Brasil, não tem nenhum livro parecido, a gente tem aí um trechinho dos manuais, a gente tem aí, enfim, algumas obras acadêmicas, algumas dissertações de mestrado ou doutorado, e não vai muito longe disso, né? E é a primeira vez no Brasil que nós temos uma lei orgânica da assistência social comentada, todos os artigos, de modo sistemático. Então, quando a gente fala ali do financiamento, depois eu levo isso para o benefício, falamos da estrutura federalista, os CREAS, os SUAS, enfim, a parte administrativa, o papel do Ministério Público, os princípios gerais, falamos de outros tipos de políticas assistenciais e, claro, um capítulo enorme ali tratando do artigo 20. O artigo 20, o comentário tem acho que umas 30 páginas, a parte de direito material, direito processual. E essa obra, pessoal, como eu tenho colocado muito nas redes sociais, ela é diferente de um livro clássico, um livro tradicional, em que vocês vão ter aí um livro físico, né, vocês vão ter aí o livro físico enfim, né, pela editora, pelo perfil tradicional, e na plataforma digital, uma atualização semanal, uma atualização, enfim, assim que aconteça alguma novidade, alguma mudança da lei, alguma mudança de jurisprudência, nós vamos lá na plataforma e atualizamos. Então, é um livro vivo, né? A ideia de um livro que se atualiza. Então, semana passada tivemos um monte de coisas, já fomos lá, tudo atualizado, não só com colagem de lei, né, lá realmente com comentários à legislação nova. A plataforma virtual nos permite fazer isso. E antes de passar a palavra para o Ricardo, que vai falar disso também, vai falar muito mais do que sobre assistência social, também é importante que a gente pontue o seguinte: a assistência social, ela não é mais hoje assistencialismo. Assistência social é um direito fundamental que faz parte da seguridade, ou seja, os princípios do artigo 194 estão ali, enfim, são direitos judicializáveis e assim por diante. Ainda hoje nós temos muito pouca pesquisa acadêmica, muito poucas obras voltadas à advocacia, então eu creio que com essa obra a gente consegue suprir essa lacuna e o Ricardo certamente vai falar mais do que isso. Muito obrigado, Olivânia, pelo elogio ao livro. Muito bem, então, dando continuidade, então, ao que o professor Marco, né, falou, na realidade, sempre foi muito caro para mim trabalhar com a assistência social. E, por essas coisas do destino, eu fiz 2 mestrados, um em serviço social, primeiro, e um segundo em direito. E o meu doutorado em direito acabou sendo frustrado, por sorte, acho que minha, enfim, e do próprio, né, conhecimento, e eu acabei indo para a PUC fazer meu doutorado em serviço social. Com isso, realmente me apaixonei pelo campo do serviço social. A Previdência eu já vinha trabalhando já há bastante tempo, e eu sempre senti uma falta muito grande no mundo do direito social, no sentido de realmente dar um tratamento mais adequado e destacado, né, para a assistência social. Eu confesso que já participei de muitos congressos, né? Aliás, a minha enfermeira que está ali atrás, né, com uma máscara, tal, aquele monte de crachazinho que tem são dos congressos que eu participei. Cada vez que eu chego no congresso, eu penduro lá no pescoço dela. E ela entrou também agora em quarentena junto com a minha família, eu, Ana, e os meninos, né? Como indicam as normas hoje de segurança, né?
E eu não vejo nos congressos, eu reclamo isso para os institutos, todos eles, eu não vejo a assistência em destaque. Aí, isso eu coloco um pouco até como desabafo para a gente refletir isso, porque, bem, os congressos são previdenciário, tudo previdenciário, certo, mas o advogado previdenciário trabalha com benefício assistencial, quase sempre. E agora, Ana e Marco, onde justamente você vê, em função da alta programada, os honorários advocatícios minguadíssimos, reduzidos a nada, os benefícios assistenciais, os honorários sempre são melhores. Sempre, via de regra, porque a ação demora mais. E aí você ganha mais. Ou seja, os advogados precisam disso, né? Precisam se instrumentalizar, precisam discutir. Acho que até os nossos congressos têm que ter sempre, né? Independente de qual instituto, IEPREV, BDP, enfim, IAPA, qualquer um, precisamos incluir a questão da assistência no nosso, né, nos nossos cronogramas, seja lá uma oficina, seja uma palestra, enfim, a assistência, eu acho, e o momento agora está demonstrando isso, até porque, veja bem, quem é que faz toda a gestão, triagem e pagamento do benefício assistencial? Não é o SUAS ainda, deveria ser, espero que caminhe para isso, né? Mas é o INSS. Então, a gente tem um pouco um Frankenstein aí, que o INSS acaba participando, e é fundamental, né, que a gente discuta isso. Eu queria aproveitar esse primeiro momento, Marco, só para divulgar que, em 2015, a gente lançou a nossa primeira coletânea, né, do benefício assistencial. É um livro um pouquinho magrinho, ficou lá com uns 15, né, 16, 17 artigos. Foi publicado também, né, pela Springer, né, na versão inglesa, né, e aí ele tem a versão internacional da obra, o Loas Gringo, né, Marco? E aí, a gente apelida de Loas Gringo. Perfeito. Na verdade, esse foi em 2016. E aí, vamos fazer os dois. Eu quero fazer um adendo. Esse que está na mão de vocês, eu fui convidada para escrever, mas eu não consegui terminar. Nós somos muito felizes com esse livro, porque hoje ele é referência no Brasil, né? Benefício e esse aqui internacional, né? Uma referência internacional. Foi publicado na Alemanha. Isso, né, Marco? Ou Ana, aproveitar um canal como que você tem, que é muitíssimo prestigiado, porque daqui a pouco nem os advogados, nem a comunidade jurídica sabe que nós temos hoje uma tradução internacional pela Springer, né, Publish, que é uma editora respeitada no mundo todo, né? E para nossa felicidade, eu e o Marcos, a gente ampliou muito esse livro aqui, que ele já está lá com quase 300 páginas, né? E recheado de artigo, realmente. Espero que o da Ana, na terceira edição, né, componha, né? E nós convidamos a todos, né, que escrevem, que reflitam, né, justamente essa questão da assistência social, para que venha para fazer essa reflexão, esse debate tão importante, né, que é a assistência social, né? Excelente. Meninos, eu quero dizer para vocês que nós já estamos com 125 pessoas online. Opa! Vocês dois, vocês são muito famosos, viu? Porque não é toda semana que meu... Marco, não é por mim. Não, imagina. Mas deixa eu aproveitar, então, para a gente começar. Então, todas essas considerações importantíssimas, eu quero fazer a minha menção aqui, que eu fui convidada para escrever no livro, mas eu não terminei o artigo a tempo aquela vez. Verdade. Mas eu estou melhorando, gente. Já estou escrevendo muito mais do que no passado, viu? Será ele me faz escrever. Mas, meninos, então, o que eu gostaria de iniciar, né? Eu quero começar do básico, porque, claro, a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão esperando a parte mais difícil. Mas nós temos também, porventura, pessoas que estão iniciando no direito. Então, como o programa sempre se preocupa também com o segurado que está passando, vê a live, então eu gostaria de esclarecer um pouquinho para eles, né? Então, benefício assistencial, aquele benefício que não impõe regras previdenciárias, que tem uma relação com baixa renda, e com razão disso, ele vai ter exigências, mas não são exigências como carência, qualidade de segurado,
tempo de contribuição, estar na qualidade, né? Que quando a gente fala qualidade tem que esclarecer. Então, eu vou iniciar essa parte um pouquinho mais formal, passando para o Serral fazer um resuminho, Serral. Coisa de 3 minutinhos para você resumir a diferença do benefício assistencial do LOAS, que a gente chama da LOAS, na verdade, que vem da LOAS, né? E do auxílio emergencial, já que hoje nós vamos tratar desses dois temas. Maravilha. Então, bom, pessoal, até anotei uma questão aqui que chama um pouco a atenção. Então, o benefício assistencial, o LOAS, o BPC, o benefício de prestação continuada previsto na Lei 8742, que regulamenta o artigo 203, inciso 5 da Constituição, ele é uma garantia de renda de um salário mínimo, então já é uma política de distribuição de renda prevista na própria Constituição. É um assistencialismo, ele é uma garantia de renda para populações vulneráveis, enfim, socialmente, economicamente. Ele é destinado especificamente às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. É um público específico. Há outras políticas assistenciais que não se encaixam aqui. As políticas previdenciárias também não são exatamente essas. O BPC, ele tem aí um perfil bem específico. Pessoas idosas, pessoas com deficiência. Depois de 1993, a legislação vem e regulamenta quem é a pessoa idosa. Então, com idas e vindas, hoje, é a pessoa com mais de 65 anos, 60, como diz o Estatuto do Idoso, então, a pessoa aqui com mais de 65 anos, e a pessoa com deficiência, que aí o Ricardo é o nosso mestre disso, é a pessoa que tem impedimentos pessoais somados a impedimentos sociais, e aí o Ricardo vai depois certamente destrinchar esse tema. O benefício assistencial, o BPC, o LOAS, enfim, ele não exige contribuição, por isso que ele, digamos, é mais simples de ser obtido, entre aspas, mais simples de ser obtido porque ele não demanda a contribuição. Na área previdenciária, nós estamos caminhando aí para tempos de contribuição cada vez mais longos, né? Então, tem aquela brincadeira durante a reforma da Previdência dos 40 anos, só o Raul Seixas vai se aposentar e aquela coisa toda. Então, aqui nós temos um tempo de contribuição cada vez maior, hoje aí a exigência de 20 anos de contribuição, chegando nos 40, para que a gente tenha aí uma aposentadoria dita integral, né, que é uma média de cálculo que chegue no 100%, o BPC não exige contribuição, a própria Constituição nos diz isso, então ele é mais fácil de ser acessado. Tá? A gente tem isso. Vamos considerar, por exemplo, a nova redação, ou a redação dada ao artigo 195, parágrafo 14, pela emenda constitucional 103, que fala você só conta tempo de carência a partir da contribuição mínima. Então, a pessoa trabalha, recolhe, naquele mês ali, porventura, teve uma redução de jornada de trabalho, um contrato intermitente, etc., e o que nós temos aí? Naquele mês não valeu, não conta tempo de contribuição, não atinge a carência necessária. Então, o BPC ele vai se tornando, cada vez mais, uma política importante, uma política assistencial importante, parte da Seguridade Social, que talvez lá na frente seja o único caminho acessível para muitas pessoas. Outros pontos aqui que eu gostaria de dizer é que o valor é unicamente de um salário mínimo, isso é uma determinação constitucional, enfim, não pode ser aumentado, também não pode ser reduzido, e é comum que se diga que o BPC ele constitui aí um minus, né, no latim minus, algo menor do que os benefícios previdenciários. Ele é algo de menor valor, de menor importância, de menor relevância do que os benefícios previdenciários. Minus, é a palavra a jurisprudência usa, colocamos isso nas obras, enfim. Porque ele não pode superar esse teto de um salário mínimo, que não gera o 13º, não gera pensão por morte. Então, a gente tem um benefício de seguridade social que, de fato, é inferior, tem menos qualidade do que, enfim, os benefícios previdenciários em geral. Então, creio que esse é o apanhado geral que a gente poderia dar para a turma toda, né? E essa expressão, mínimos, né, ela é bem complicada também, né? Quer dizer, é algo que é uma política assistencial, uma política
proteção social menor, né? Também chama muita atenção, né? Excelente. Zé, então gostaria de pedir para agora que como o Serral já fez ali um pequeno resumo, eu gostaria de dar continuidade para que você, então, falasse um pouquinho mais sobre a questão da deficiência, a importância do benefício assistencial para o deficiente, que ele não é uma esmola, o que ele faz quando ele reintegra essa pessoa, ele traz ali condições para que ela venha a participar da sociedade, e também gostaria que você fizesse a diferenciação que você vê, né, que desse benefício do deficiente com o auxílio emergencial. Muito bem. Foi muito bem colocado, né, didaticamente, pelo professor Marco, o que é o BPC assistencial. E eu gostaria, complementando algumas coisas e já tocando nesses tópicos que a Ana me incumbiu, de dizer que, em que pese não ter carência, não precisar ter qualidade de segurado, aliás, é bem justamente por não ter a qualidade de segurado, por não ter os requisitos da carência, é que a assistência acaba concedendo esse benefício, que, mais do que uma concessão, é um direito do cidadão, com uma verba, uma rubrica que vem lá do erário público, ou seja, ela não é uma rubrica contributiva, ela não é fruto das contribuições previdenciárias, não se comunica. Mas isso não deixa o benefício de ser, talvez, um dos mais complexos no sistema, talvez perdendo para a aposentadoria dos deficientes, da Lei Complementar 142, que aí você tem um emaranhado realmente de questões, não é? Por quê? Porque, vejam bem, a Constituição, né, outubro de 88, previu, o professor Marcos falou, no 203(5), esse benefício para quem dele necessitar. Gostaria que todos confirmassem, depois fossem lá olhar a palavra, a expressão que o legislador constituinte utilizou após um longo debate com a própria sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais. A expressão é necessidade. Em nenhum momento você vê no dispositivo a expressão vulnerabilidade, muito menos pobreza, e muito menos, que é o critério que acabou vingando, miséria. Pobreza, miséria são requisitos que não constam no texto constitucional. Aliás, a PEC 6 queria isso. Literalmente, nós fizemos vários artigos nesse sentido, queria substituir a expressão necessidade pela da miséria. Isso era explícito, né, na PEC 6, mas na viragem, né, para a emenda constitucional 103 não vingou, né, não se conseguiu, pelo menos por enquanto, mexer no critério da assistência social enquanto realmente necessidade. Né? Mas vejam que isso demorou 5 anos, né? Somente em 93 que veio a 8742, né? Que nós, eu e Marco, já nos debruçamos em tantos trabalhos. Né? E mais interessante, se vocês observarem, o benefício de prestação continuada pecuniário único, em espécie, em dinheiro, em pecúnia que veio, começou a ser pago no início de 97, porque o governo dizia que não era auto-aplicável esse benefício, precisava de regulamentação, enfim. Ou seja, os rurais também entraram no mesmo diapasão para ter o seu salário mínimo respeitado. Ou seja, o déficit foi muito grande, né? Foi muito grande, e quando veio, justamente veio com corte de renda que não é o da necessidade. O corte de renda é o da miséria absoluta. E nós temos estudos, né, inclusive baseados no próprio BID. Né?
que demonstram que o critério de renda inferior a 1/4 do salário mínimo, ele atende aos critérios da miséria, né? É a miséria, ou seja, ele é um benefício que mesmo que a pessoa tenha a deficiência e mesmo que tenha os 65 anos, é necessário que seja miserável, ou seja, que esteja dormindo debaixo de uma ponte, numa marquise, numa situação de rua, para que consiga, então, fazer jus a ele. Justamente se nós traduzirmos, para quem não está muito acostumado com assistência, se nós tivermos, então, nesse quadro, 4 pessoas sobrevivendo com salário mínimo, mesmo assim não dá, porque a lei fala inferior a 1/4, ela não fala igual a 1/4. Então, eu preciso ter uma família com um salário mínimo, 5 pessoas, para poder, então, fazer jus a este benefício. Com isso, eu quero dizer que ele é muito complexo, porque ele já nasce com esse corte extremamente restritivo da sua população, que, em tese, poderia fazer jus a este benefício assistencial, que longe, a Ana pensou um pouquinho isso, que longe de ser filantropia, que longe de ser assistencialismo, ele é um direito. O professor Marco frisou isso na fala dele. A Constituição eleva a assistência social a direito fundamental social. E, nesse mesmo caminho, vem o benefício emergencial aqui, da Lei 13.982, e ele se enquadra também nesse espectro que se entende como, nesse espectro protetivo, que se entende como assistência social. Tanto que o próprio CADUC, utilizado nesse primeiro momento, ele está lá vinculado aos CRAS, ele está vinculado aos programas de transferência de renda, ele está dentro do SUS, do Sistema Único da Assistência Social. É uma expressão essa, Ana, que a gente, e quem nos sintoniza agora, que nos ouve agora e nos enxerga, né? É uma expressão que a gente muito pouco ouve falar, a gente ouve falar do SUS, né? Sistema, né, único, né, da saúde, mas o SUAS, né, o sistema, né, da assistência social, né, o sistema único de assistência social, a gente muito pouco ouve falar. E quando a gente fala, as pessoas confundem com o SUS, né? Mas, na realidade, nós temos já, desde da Política Nacional de Assistência Social de 2004, já toda uma arquitetura, né, que depois foi regulamentado por uma norma em 2005 e a última em 2012, como nós pesquisamos para escrever esse livro para Juruá Docus, né, e que está montado. Inclusive, isso é uma questão que se tiver um tempinho, a gente depois debate. Me parece que nós temos hoje a oportunidade histórica de fazer uma testagem desta modelagem do SUAS, que às vezes é um pouco esquecida. Eu venho acompanhando os noticiários todos e tal. Ora, nós temos já uma estrutura toda montada através dos CRAS. Tudo que é município do Brasil possui o CRAS. Todos. Eu não sei de nenhum que não tenha. Ou seja, até pode existir, mas eu desconheço. Já existe uma estrutura para fazer o gerenciamento, inclusive, desse auxílio emergencial, desse benefício emergencial que agora vem, né, e que me parece que ele atende a assistência social, ele está dentro. Por isso que eu também comungo do que o professor Marco, não por ser amigo dele, mas por uma questão, né, intelectual, assim, e se eu não concordasse, eu diria, com toda a honestidade que ele sabe que eu tenho, né, me fere muito quando eu ouço agregar a palavra voucher, né, corona voucher ou coisa que o vale, porque realmente, absolutamente, isso foge da ideia protetiva da assistência social, inaugurada com a Constituição de 88 e até então mantida, de modo que o cidadão que não tenha acesso, né,
ao benefício previdenciário, ele possa ter um mínimo de dignidade. Quando se fala em mínimo, é isso, conseguir sobreviver, basicamente, de forma mais digna possível, né? E aí tem uma questão da deficiência, você falou assim, ó, a lei já nasce também, além desse critério, desse corte da renda, que é um corte que aponta pela miserabilidade, ela exige que o deficiente seja inválido, né, para os atos da vida civil e também para o trabalho. Vejam que dois requisitos extremamente restritivos ao acesso ao direito. Isso foi corrigido aos poucos, principalmente pela influência da Convenção de Nova York, né, que o Brasil acabou aderindo, tal, e a legislação pátria foi obrigada a se moldar à Convenção Internacional, porque tem o status de emenda à Constituição, não é? Justamente para que corrigisse isso. Você não pode querer que as pessoas deficientes sejam incapazes para os atos da vida civil, que sejam uma ameba, né? Que sejam alguém que precisa de outrem necessariamente para qualquer decisão e que sejam capazes para o trabalho. A questão que está em jogo não é isso, absolutamente, quando se fala em capacidade. Então, eu vou aproveitar para fazer alguns comentários, né? O que a gente tem de mais, assim, polêmico em LOAS, falando de benefício assistencial? Nós temos tanta coisa, por exemplo, nós temos a discussão de quem é grupo familiar, quem não está no grupo familiar. Nós temos a discussão quando eu tenho um idoso na mesma casa, mas nesse caso a gente tem previsão legal para resolver. Mas quando a gente tem um idoso e um deficiente, quando a gente tem 2 deficientes. Então, ao longo do tempo, a jurisprudência, para quem está nos assistindo aqui, ela foi se mudando para também resolver problemas que não estavam solucionados pela legislação. Se estrangeiro pode, se estrangeiro não pode. Então, se o critério de incapacidade é de longa permanência, não é de longa permanência. Então, são tantos pontos, né, que eu diria assim que nós poderíamos ficar aqui 2 dias tratando que o benefício assistencial ele é muito rico. E além de ser muito rico, eu remonto aqui ao início do programa ao que vocês dois disseram. Além de ser muito rico, ele é fundamental para o nosso país, para tirar as pessoas da marginalidade, para conseguir colocar as pessoas também numa rediscussão de inserção social. Então, o LOAS, ele é tão... Eu até não gosto de chamar de LOAS, mas, assim, ao longo do tempo a gente vai se habituando. O LOAS é a lei, na realidade, o correto é benefício, né? Benefício assistencial, vou falar que é mais certinho. Mas essa previsão que veio, então, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela é muito mais do que só um benefício, uma assistência, um auxílio temporário, né? Eles têm um significado muito mais amplo. E na prática, passando para a parte prática agora, e agora eu vou remeter para o Serau essa pergunta. Na parte prática, saindo dessa parte em que a gente discute a fundamentação, a parte constitucional, o que difere o benefício assistencial, chamado LOA, o que a gente chama por aí popularmente de LOAS, do auxílio emergencial, e não chamando auxílio emergencial de Corona Voucher, eu concordo com vocês dois, eu vi a postagem do Serau, eu vi o comentário do Ricardo, eu concordo completamente, a gente não pode dar um tom pejorativo para algo que é tão importante. E no modo prático, Serau, difere para nós, então, qual é a diferença do LOAS, o que eu preciso para receber um BPC, o que eu preciso para ter o público-alvo do auxílio emergencial? Bom, os dois são políticas assistenciais, então os dois estão dentro da assistência social, não são políticas assistencialistas, como a gente, né, já abandonou aí há muito tempo, mas são políticas assistenciais, ou seja, pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, para pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social e econômica, e lá no artigo 203, nos vários incisos do artigo 203, se diz quais são essas pessoas. Então, as crianças, os órfãos, as pessoas com incapacidade, as pessoas com deficiência. Então, a Constituição já começa a indicar ali os objetivos das pessoas, a superação do estado de pobreza e assim por diante. Então, a gente já tem ali uma previsão bem ampla
mas a Constituição começa a dar um encaminhamento. Então, são políticas assistenciais de pessoas ou que estejam nessas situações ou que sejam tais pessoas, né? Então, essa é a primeira ideia. O BPC, ele é um benefício mais bem estruturado. E ainda que se limite aos idosos e pessoas com deficiência, ele é um benefício que já tem aí uma trajetória de quase 30 anos, 25 anos, né? A lei é de 1993, então temos aí 27 anos. A gente tem aí, então, uma trajetória, uma política pública muito bem estruturada, paga pelo INSS, com algum suporte aí do SUAS pelo CAD, a questão do CAD único. Ele tem uma rotina continuada, embora ele não gere pensão por morte ou 13º, ele tem uma rotina, ele é todo mês, enfim, implementado, pago e assim por diante. Se sabe bem quem é o público destinatário, ele tem um aspecto de redistribuição de renda muito bem colocado, enfim, com efeito nos municípios, com efeito nas periferias, muito bem colocado. Então, ele seria, como podemos dizer assim, uma política rotineira, política de assistência social rotineira, essa que está aí para pessoas que sabidamente têm essa condição de vulnerabilidade, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência. As outras pessoas, que não são nem idosos, nem pessoas com deficiência, a presunção que a Constituição fala nesse ponto, e a Lei 8742 trata nesse ponto, é o seguinte: as demais pessoas não é que estão desamparadas, mas há uma presunção de que estejam ou na Previdência Social ou no mercado de trabalho. Então, esse digamos, é o foco, a ênfase da Lei 8742. E também fala dos benefícios eventuais, os municípios podem estabelecer benefícios por conta de morte, enfim, de pessoas em situação de rua e algumas outras circunstâncias. O auxílio emergencial, ele trata de uma contingência bem específica. Ele é uma política assistencial, o próprio nome diz, emergencial, para um recorte muito específico. Pessoas que não podem trabalhar nesses próximos meses, por conta do cenário estranho que estamos vivendo. Então, não se trata de um idoso ou de uma pessoa com deficiência. Pessoas que até um mês atrás estariam inseridas no mercado de trabalho, formal ou informal, ou em alguma circunstância previdenciária. Mas, pelo fato específico que estamos vivendo, pelo momento transitório específico em que essas pessoas sequer podem trabalhar, não há espaço para venda da força de trabalho. Por quê? Porque a empresa está fechada, porque a atividade informal foi aí interditada, enfim, se o cara colocar uma barraquinha de pipoca na esquina, a polícia vai e prende ele. Então, ele não pode exercer a sua atividade de trabalho, sequer a atividade informal. Então, foi criada uma política que é um misto de política econômica, porque vai continuar injetando dinheiro na economia, e uma política assistencial, que é o auxílio emergencial, que é um auxílio, um benefício assistencial substancial, tem os requisitos aí tratados na Lei 13.982, o benefício assistencial, o BPC, ele na realidade é uma política bem estruturada, continuada, que sempre está aí, com mudanças ou não, acho que é legal de falar das é uma política rotineira. Quem é idoso se vale disso, quem é pessoa com deficiência se vale disso. O emergencial, ele é para esgotar daqui a 3, 4, 5 meses, que ele pode ser aí prorrogado, mas ele tem que acabar. Ele só tira essas pessoas de uma situação de vulnerabilidade e volta. As pessoas têm que se reinserir no mercado de trabalho e assim por diante. Seral, deixa eu fazer, antes de remeter agora para o Ricardo com a próxima pergunta, queria fazer uma pergunta para você que me ocorreu agora, né? A pergunta, assim, que eu realmente não sei a resposta. Nós temos, na história do Brasil, um outro auxílio emergencial dessa natureza? Eu desconheço, Ana. Eu desconheço porque a gente nunca viveu algo assim. Sim. Lá atrás, se a gente pensar... O último isolamento foi em 1917, né? Se a gente pensar na gripe espanhola, 1918, Segunda Guerra Mundial, que a gente não viveu um isolamento, uma restrição e tal, econômica, mas não um isolamento nem uma quarentena. Então,
nesses momentos, em 18, a gente nem Previdência Social tinha. Eloy Chaves, a lei é de 1923. Sim. A Segunda Guerra Mundial, a gente tinha alguma previdência para algumas categorias profissionais. Sim. Não tinha Seguridade Social ainda. O Beveridge nem tinha escrito a obra dele, estava no meio do caminho. Estava lá, enfim, no escritório dele escrevendo. Excelente. A gente não tem nada parecido. Assim. Deixa eu fazer uma provocação. Peraí. Oi, desculpa que eu cortei você sem querer. Pode falar. É que eu estou com um pequeno delay, e aí eu cortei o Ricardo, que eu estou ouvindo ele com um pouquinho de atraso. Pode falar, Ricardo. Eu vou pegar um gancho nessa mesma pergunta que tu fizesse para o Marco Serral. Eu vou te dizer assim, e compartilhando um pouco essa discussão com todos que estão nos assistindo agora. Quando nós começamos essa quarentena, eu estava justamente escrevendo, que nós fizemos uma divisão, eu e o Marco, de alguns artigos, eu estava escrevendo os comentários ao artigo 22 da 87442, ou seja, eu estava escrevendo sobre os chamados benefícios eventuais. Até eu postei no Facebook, fiz textão grande, coisa que eu não costumo, uma que eu posto pouco e outra que eu não escrevo muito. Dessa vez escrevi e foi uma recepção muito grande, porque realmente atingia diretamente os municípios brasileiros, e eu fiz justamente destinado a eles. Vejam o que diz o artigo 22 para quem nunca teve acesso a este conteúdo. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUS e são prestadas aos cidadãos e às famílias, não tá? O critério de pobreza, miséria, vulnerabilidade não consta, ou seja, cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Eu estou arrepiado cada vez que eu leio, eu me arrepio, porque eu quero dizer com isto que não precisava ter sido criado benefício emergencial, auxílio emergencial, não precisaria ser criado absolutamente nada, porque já existe na 8743 um benefício que se chama benefício eventual, que é exatamente para os momentos de calamidade pública, para atender aos cidadãos e às famílias em situações de vulnerabilidade, ou seja, nós já tínhamos na própria lei uma ferramenta que não foi utilizada. Então, na tua pergunta, na esteira da tua pergunta, se nós já tínhamos, sim, nós já tínhamos o dispositivo. Faltou aqui, e aí não estou falando uma questão de governo, estou falando uma questão de sociedade. Faltou, na minha ótica, na minha percepção de professor, de jurista, de escritor, faltou maturidade para nós, sociedade civil, organizações, junto com o governo, faltou uma maturidade para que a gente sentasse e colocasse isso em vigência onde? Nos municípios brasileiros, em cada município brasileiro. E não tem burocracia nenhuma, porque isso aqui é transferência fundo a fundo. Os municípios teriam, cada qual, a sua prioridade. O seu valor não tinha que ter um valor único de norte a sul do país, de forma alguma. Cada município teria como fazer a instituição e pedir para a União, para o Fundo Nacional, que já existe, o aporte financeiro para manter esse benefício. Porque quem melhor do que o município sabe aonde está o calo, aonde que o sapato está apertando, aonde que estão as populações vulneráveis, quem são os necessitados para a política de proteção social numa época de calamidade. E já tem cadastro, o cadastro único já tem do básico, e esses os novos casos, o uberista que perdeu, que agora ninguém chama mais e ele não tem condições, quem perdeu o emprego, enfim, todos esses casos, bastava fazer no CRAS um cadastro único. Poderia ser criado um cadastro único temporário, não teria problema nenhum, enquanto perdurasse aquela situação,
e até 3 salários mínimos. Vejam que isso abarca praticamente, talvez, 80% mais de todos os casos que nós temos hoje, com essa parafernália toda que se criou. Aliás, eu quero só responder, antes que eu me esqueça, para o Valdinei Fonseca. Ele fez uma pergunta que alguns já fizeram aqui, ó. Eu estou olhando no campo direito do meu vídeo. A questão dos trabalhadores rurais. Aí eu acrescento... Ricardo, dá só um minutinho, é que senão Perfeito. vamos só por partes, e aí eu deixo você falar do Aí nós chegamos lá depois. Isso, é que senão a gente vai fugir um pouquinho assim, para que o pessoal consiga entender. O Serral fez a divisão. O que eu queria que você falasse? Você pode falar do rural, porque está aqui na lista também, mas eu queria que antes você falasse o seguinte: qual é o limite da renda? Você já falou, mas eu quero que você repita, tá? E quantos membros da família podem receber? E aí também se refira à questão da mãe solteira, no caso, né? Que é um termo que eu não gosto de usar, mas que acaba sempre sendo veiculado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, aí eu deixo você responder do rural, porque senão eu só quero seguir a regra. Para o pessoal que está chegando agora, que não acompanhou, que não fez a leitura da legislação. Qual é esse limite de renda, tá? Quantas pessoas da casa podem receber? Perfeito. Eu passaria para o Marco isto, porque eu quero pegar a questão do rural, do pescador. Marco, passo para ti. Perfeito. E aí eu complemento, se for o caso. Então vamos lá, pessoal. Vou até abrir a lei aqui para não esquecer de nenhum item, né? Para não esquecer de nenhum item. Então, a princípio, por 3 meses, pago esse auxílio emergencial de R$600, ele é abaixo do valor do BPC tradicional, ou seja, uma outra política assistencial, não se confundem. Nós temos aqui, eu vou tentar resumir isso um pouco, porque também é muito texto, enfim. Pessoas maiores de 18 anos de idade colocam o primeiro problema: por que não maiores do que 16 anos? Que são pessoas que a lei, a Constituição, já autorizaria a entrarem no mercado de trabalho. Normalmente são pessoas que, nas classes mais vulneráveis, até já compõem, enfim, a renda da família. Pessoas que já estão fazendo o seu bico, estão trabalhando no supermercado, entrega de alimento nos aplicativos, então, enfim, já compõe a renda da família. Então, nesse espaço de pessoas de 16 a 18 anos, não há possibilidade do auxílio emergencial. É um grande erro da estruturação da política pública. Por quê? Porque são pessoas que a lei já autoriza a trabalharem com formalidade. E aí, enfim, são pessoas aí que não poderão ter acesso ao benefício, e normalmente já fazem parte da renda familiar, e nesse momento também não estão conseguindo trabalhar. Bom, se exige aqui que não tenha emprego formal ativo, né, a ideia dos informais, enfim, não sejam titulares de benefício previdenciário ou assistencial, ou de seguro-desemprego, ou programa de transferência de renda, né, menos o Bolsa Família. Então, existem vários programas de transferência de renda que tiram a pessoa do auxílio emergencial. A pessoa não tem direito ao auxílio emergencial se receber uma pensão por morte, um seguro-desemprego, o próprio BPC. Então, a gente tem aqui alguns elementos que permitem ou não. Familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a renda familiar total de até 3 salários mínimos. Então, um critério matemático, enfim, né, a renda divide pelas pessoas que compõem aquela família, até o salário mínimo, o BPC é muito parecido com isso, ou então, né, a renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Então, a gente tem aí, critérios vão se somando, né, bem confuso, né, vocês viram que é bem confuso. No ano de 2018, isso é considerado 2018 porque 2019 não houve ainda a entrega do imposto de renda, né, nem todo mundo entregou, então eu imagino que seja essa a explicação para esse dispositivo. A renda tributável que não tenha ultrapassado 28.559, né? Pessoa que exerça atividade na condição de MEI, né, um pequeno empresário, um pequeno empreendedor, enfim, seja contribuinte individual do INSS, no formato de contribuinte individual, e aqui depois, seja aqui trabalhador informal, empregado, autônomo ou desempregado, inclusive
o trabalhador intermitente e inativo. O intermitente inativo, o empregado intermitente, é aquele que trabalha não uma jornada de trabalho pré-fixada, 8 horas diárias, mas aquele que só trabalha quando é chamado. Então, bico no fim de semana, de garçom, loja de shopping, enfim, né, intermitente, né, ele vai de vez em quando, mas também só ganha de vez em quando. Nesse momento que a economia está passando, com muitas atividades paralisadas, e justamente atividades que empregam muitos trabalhadores intermitentes, então, a loja de shopping, ela tem uma rotina de trabalho, mas no fim de semana ela tem aí mais vendedores, mais vendedoras, porque no fim de semana exige um pouco mais de trabalho. Restaurante de shopping, durante a semana é mais vazio, mas fim de semana é mais cheio. Essas pessoas não estão sendo aí convocadas ao trabalho. Então, nós temos aí uma massa de trabalhadores intermitentes e inativos. Também são elegíveis, enfim, para o benefício. O auxílio emergencial está limitado a 2 membros da família, né, o casal, assim. Ele substituirá o Bolsa Família quando for mais vantajoso, então ele reais, dependendo da circunstância, ele pode ser mais vantajoso economicamente e substitui o Bolsa Família. Mulher provedora de família monoparental, as mães solteiras, entre aspas, né, a gente não gosta dessa expressão, mas para todo mundo, ficar claro para todo mundo, ela receberá 2 cotas do benefício. Também aqui eu vejo um ponto de problema na norma, na estruturação dessa política pública emergencial, é a exclusão de famílias monoparentais comandadas por homens. Em que o normal, o mais comum, realmente, o mais frequente, é a família monoparental comandada pelas mulheres. Mas também temos aí casos de famílias monoparentais comandadas por homens, o avô, o tio, né, aqui na conversa lateral, aqui nos comentários dos ouvintes apareceu um tio aqui, todo mundo queria saber se o tio entrava na renda familiar ou não, então pode ter um tio que tem aí uma família monoparental. Será? Deixa eu perguntar, só fazer uma colocação. Diga, oi? Só quero fazer uma ponderação. Eu coloquei ali nos comentários, inclusive, o link para ter acesso à cartilha que nós desenvolvemos no IEPREV. Então, essa cartilha foi desenvolvida pelo Dr. Roberto, em conjunto com a equipe, né? Comigo, com o Luiz, com o Cássio, então toda a nossa equipe. E aí eu ia citar que, inclusive, a gente colocou os links para os projetos de lei. Então, essa questão da família monoparental, que ela é, no caso, conduzida por um homem, né? Ela tem já um projeto de lei, inclusive a gente colocou o link para acesso. Então, eu tentei colocar aqui no comentário, não sei se o pessoal se ativou o link, aqui para mim não aparece, eu joguei ali, mas daí, se porventura não tiver ativado o link, vocês copiam e colam numa próxima página que vocês vão conseguir baixar a cartilha. Desculpa, Serau, era só para fazer essa ponderação. E também queria deixar claro, eu tenho visto aqui muitas perguntas na lateral. Pessoal, vocês têm que compreender que isso aqui não é uma aula tem uma outra dinâmica, isso aqui é uma live, que corresponde a um bate-papo, então a gente vai informando as coisas, vai explicando, mas não dá para pormenorizar um artigo que é quase de uma página inteira, vocês peguem a lei ali, enfim, tem quase uma página inteira, não dá para esmiuçar completamente ele, enfim, até porque é uma redação confusa, tem vários buracos, várias questões aí controversas, enfim, então eu creio que a gente está cumprindo o nosso papel aqui. Tá? Não, tá ótimo, tá muito. Não tá, a pessoa falou, mas aqui, ali, não sei o quê, mas vão para a lei, né, estudem a lei, aqui vai passando por alto aqui, são 12 parágrafos, eu tenho aqui vários incisos, então, várias alíneas, pessoal, então, foge bastante ao objetivo da live, que é passar por alto por esses temas, a gente em 3 aqui bater um papo, eu não estou exibindo slide, eu estou de cabeça aqui, lendo a lei, enfim, eu falando a lei de cabeça, então, vamos aqui entrar na mesma conversa aqui, pessoal. Então, são muitos critérios, esses critérios serão aferidos por um sistema, um aplicativo disponibilizado pelo governo, enfim, por instituições financeiras. Muitas pessoas perguntaram aqui, então, há um cruzamento de dados, sim,
no primeiro momento, em um segundo momento isso acontece, os sistemas depois informatizados, todos eles se comunicam, CNIS, Receita, esse aplicativo, então em algum momento, isso vai ser cruzado. Mas certamente não é imune à fraude, não é imune à fraude, tem vários buracos aí, mas esse cruzamento vai acontecer de alguma maneira, tá, pessoal? Então, tem algum nível de compliance previdenciário nessa estrutura. O ano passado nós tivemos uma mudança na legislação, tanto previdenciária como assistencial, no sentido da quebra do sigilo dos beneficiários. Quem pede o BPC tem a quebra do sigilo, isso não vigorou da medida provisória para a lei, não foi convertido em lei, mas isso acaba sendo aí depois suprido por outros meios, né? E também vale lembrar o seguinte, o artigo 115 da lei 8.213, a lei de previdência social, mas também trata de alguns aspectos procedimentais, o artigo 115, inciso 2, os parágrafos, eles vão dizer o seguinte, é possível tanto a cobrança, tanto administrativa como pela via da execução fiscal, de benefícios previdenciários e assistenciais. E como muita gente esquece, a demanda, o benefício assistencial não é apenas o BPC da Lei 8742. Qualquer benefício assistencial poderá ser restituído nesse formato. A lei não fala em benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social. São benefícios assistenciais. Então, há ferramentas de coibir a fraude. Então, tanto por cobrança administrativa, por morte, e vai conseguir um auxílio emergencial aí, mas quando o sistema cruzar os dados, isso será descontado. Então, a gente tem aí, enfim, mecanismos para isso, pessoal. A gente tem essa ideia, e só para pegar o gancho aqui, Ana, eu queria agradecer o extremo carinho de tantas manifestações aqui, não vou nem falar das pessoas, porque são tantos amigos, amigas aqui, mas assim, um carinho imenso aqui, das lives que eu participo contigo, acho que são as manifestações mais queridas que a gente tem tido aqui. Excelente, Zeral. E agora, então, eu vou remeter ao professor Zé Ricardo para que ele responda, então, a pergunta que não quer calar, né? Que é a questão que causou essa semana muito debate nos grupos. Então, quem tem acompanhado sabe. Afinal de contas, eu vou só aqui ensejar a pergunta e aí você entra com as respostas, né? Pode receber quem é rural? Não pode. Eu posso fingir que não sou rural e isso me prejudica depois, na hora de me configurar como segurado especial. Então, não é tão simples quanto parece, né, Ricardo? O pessoal, às vezes, acha que descobriu a pólvora, né? Ah, não, vai lá e mente, faz de conta. Mas a gente sabe que toda informação despretensiosa, que parece simples, ela muitas vezes volta contra tanto o trabalhador, o segurado, como até para a empresa depois. E a gente tem indícios no nosso histórico, né? Quando a empresa informa a CAT, que antigamente não tinha reflexo nenhum, depois isso passou a ter reflexos econômicos, fiscais. Quando a gente indica o CPF, ou então faz uma alocação junto com o cartão de crédito, que isso hoje tem um cruzamento de dados. Então, seria muito bom, vou passar para você agora, para você destrinchar um pouquinho essa questão do rural, e o que parece, o que não parece, o que pode vir a ser, né? A pergunta bem aberta, mas que com certeza você entendeu aí o que a gente quer ouvir de você. Talvez eu não traga respostas, e sim perguntas e dúvidas também. Estou acompanhando aqui as várias manifestações e algumas, tantas, nesse sentido. Bem, como é que ficam os agricultores, né, que trabalham em regime de economia familiar? E como é que ficam os pescadores artesanais? Nós aqui temos no Sul aqui, assessoria jurídica pela universidade, né, pelo CIDJUS, temos assessoria para o chamado Fora da Lagoa, que pega todas as colônias aqui do estuário da Lagoa dos Patos, e realmente está uma confusão muito grande. Por quê? Porque a redação da 13982, ela contempla quem tem o MEI, que nós sabemos quem são, porque está no sistema, quem tem um cadastro de microempreendedor individual, os contribuintes individuais, autônomos e todos os outros, né? Os autônomos são
carro-chefe, né? Também nós sabemos quem são, porque tem inscrições. E uma incógnita chamada mercado informal, que aí você tem um leque, né, absurdamente grande, cada vez mais, por todo esse processo, né, de reestruturação produtiva que nós e o mundo todo está vivendo, não é? E que, bem, e aí? E que pescador e agricultor, ambos são segurados especiais pela tipologia lá da própria 8.213, ou seja, eles são informais? Eu tenho dito que não, e tenho falado no sentido até ao contrário, eles são muito formalizados. Eles têm livros de venda, eles têm que ter registro, os pescadores têm que ter uma série de coisas de licença ambiental, ou seja, os agricultores do modelo 15, os pescadores do modelo 4, ou seja, o que eles são tudo menos informais, eles são extremamente formais, né? E estão dentro dessa tipologia que são os segurados especiais. Eles não são contribuintes individuais de forma alguma e muito menos MEI, a não ser que algum tenha inscrição como MEI, mas aí deixa de ser, então, segurado especial. E essa é a grande questão, porque, na realidade, eles estão fora, pela redação que está aqui. Tanto é que está tramitando no Congresso, tinha uma votação semana passada, ficou, pelo que eu estou acompanhando meia distância, né, por algumas fontes, ficou para amanhã a votação simbólica no Congresso Nacional, do projeto de lei 873, que justamente abarca aí uma série de trabalhadores que não se enquadram nem como MEI, nem contribuintes individuais, e nem partícipes desse abstrato ainda, nem detectável, e muito menos, não conhecido, né, mercado informal, né? Então, bem, mas eles têm, a maioria deles, Ana e Marco, e aí entra um outro probleminha, eles têm cadastro, a maioria, como eu disse, no cadastro único. E o que aconteceu? Nesse primeiro momento, vários, ou uma boa parte deles, tiveram depositado os R$600. E aí entra a questão, bem, usa ou não usa esse valor? Se eles não constam lá, eles não constam ainda. Certamente vão constar, porque eu não acredito que algum deputado federal desse país entenda que os agricultores e regime de economia familiar, que já beiram lá os 4 milhões de pessoas, mais 1 milhão de pescadores que são cadastrados, ou seja, você tem um universo de pessoas que realmente contribuem para esse país, que levam um alimento, que levam um peixe lá para a nossa mesa. Eu não acredito que num momento como este, alguém deixe eles de fora, eu não acredito. Uhum. Eu acredito ainda na bondade humana, eu acredito num estado de bem-estar social, né? Por isso que eu acho que vai passar. Bem, mas não passou ainda. Talvez essa semana a gente tenha essa regra construída. E uma boa parte deles, certamente, já vão ter recebido. E uma outra boa parte deles, inclusive aqueles que não têm o CADU, que não fizeram o cadastro único, certamente vão ter que fazer ou fazer algum outro aplicativo, como fizeram para os informais, enfim. A gente não sabe ainda, né? Talvez em outra live a gente consiga trazer maiores esclarecimentos, porque nós temos aí ainda uma grande incógnita. No meu parecer, no meu entendimento modesto, que é óbvio, né? Ninguém é dono da verdade, muito menos eu, jamais me coloco nessa posição, mas no meu entendimento, Ana e Marco, eles são recebedores de boa-fé, eles estão no CADU, já foram inscritos como segurados especiais, penso que não tem crime nenhum, absolutamente isso, mesmo que a lei venha posteriormente respaldar. O grande problema que eu vejo, e a Ana tocou um pouquinho nisso, é o seguinte: fazer uma inscrição nova agora, porque se ele declarar que é um microempreendedor individual ou um partícipe do mercado informal, ou até, né, um contribuinte individual, se ele fizer uma declaração nessa, vai dar problema. No caso do pescador, por exemplo, no seguro-defeso, que lá os dados vão
vão bicar e não vão conceder. E vai dar problema no pedido de aposentadorias e pensão. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Então, isso vai precisar ficar esclarecido mesmo. E é essa preocupação, Ricardo, que eu tenho visto. Inclusive, eu vi a professora Jane também tratando do tema, o professor Elvio trazendo vários apontamentos, né? Ele é professor tributário e também contribuição previdenciária, e ele fez alguns apontamentos interessantes também, porque o problema é exatamente esse. Muitas vezes, para nós, fica muito clara a boa-fé. O problema é o servidor, na hora de fazer a concessão de outro benefício lá na frente. Então, a gente tem que ter isso muito claro, e eu acho que é papel nosso, né, os institutos, os professores, os técnicos, de cobrar um posicionamento muito claro, muito firme disso, para que lá na frente essas pessoas não venham a colher o fruto da desinformação como se fosse o fruto da má-fé. Que nós temos um problema na administração pública, que é justamente o fato de que ela informa mal e depois considera má-fé contra a pessoa que não foi informada. E se fôssemos nós, né, os destinatários da norma, nós temos a obrigação de ter conhecimento. Mas a pessoa lá da ponta, que é a pessoa do rural, a pessoa humilde que precisa do benefício emergencial, do auxílio, essa pessoa normalmente não vai ter esse conhecimento. Então, essa preocupação, a gente tem que ter mesmo. Quanto ao PL, só resumindo aqui o que você me falou, hoje eu fiquei de ver para você, eu perguntei, então eu tive em contato ali com o pessoal que eu conheço que trabalha com o próprio governo e com o pessoal da oposição. Então, manifestações que eu tive ali dos dois ângulos, tanto de oposição como da situação, né, ambos dizendo que essa votação provavelmente sai até sexta-feira. Então, existem duas coisas dadas como importantes, que é a questão do recebimento da família monoparental, chefiada por homens, e também a questão do rural. Essas duas estão ali como se eu diga assim, no radar para serem votadas ainda essa semana. Até porque há um interesse do governo também de tentar alicerçar a questão social para dizer que está fazendo, né, esse papel também. Então, junto com a medida econômica, eles querem lançar essas medidas também. Então, eu vejo ali que há um interesse que não estão barrando, né, embora o projeto não seja totalmente do governo, um deles não é, se eu não me engano, é da oposição, mas que há um interesse de que não haja uma, como é que eu posso dizer? Não haja não seja embarreirado isso em razão da questão política, né? É o que a gente ouve falar. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para todos que estão conosco, está um sucesso, 132 pessoas, já chegamos a 148, mas quero mandar um grande abraço em especial em nome de duas pessoas, que é a Rejane e a Regina, que são as duas irmãs gêmeas que nós adoramos, né, de todo o coração. Então, eu quero aproveitar e mandar um beijo carinhoso para todos os nossos espectadores, em nome das duas que estão sempre conosco aqui. Meninos, então, como a gente já está no adiantado da hora, nós temos ainda algumas outras questões para tratar, polêmicas também, eu gostaria de passar... Será, quer fazer algum apontamento quanto a essa questão do rural? Muito do rural em si, nem tanto, mas a questão da boa-fé que vocês estavam falando, por isso que eu levantei o dedinho aqui para me inscrever, pedir a ficha para falar. Com relação ao rural, eu ratifico o que vocês falaram, eu acompanhei também essa discussão da Jane, enfim, a turma toda, mas em relação ao recebimento dessas pessoas, eventual boa-fé, nós temos que lembrar que o argumento da boa-fé já foi descartado pelo STJ naquele precedente vinculante, enfim, de cabeça não me recordo o número agora, mas, enfim, ele foi descartado. O simples recebimento de boa-fé não é um argumento que afaste isso. Esse mesmo precedente, temos aí uma ressalva, um distinguishing no próprio precedente, que é o seguinte: no STJ não cabe a restituição de benefícios de cunho assistencial. Vocês agora há pouco do artigo 115, isso é o que está na lei. Judicialmente, o próprio STJ já faz a distinção. O distinguishing, ele digamos que é embutido no próprio precedente. Então, nós temos isso. E outra coisa, né, recursos especiais, precedentes vinculantes, enfim, já me dediquei muito a isso. O distinguishing, então, assistência social está fora, e existe também o chamado overruling, a superação, né. Hoje nós temos um contexto fático diferente
daquele que levou à edição do precedente, que é de 2013, salvo engano. Um precedente muito ruim, assim, né? Ele distou de muitas coisas do direito processual civil, do direito previdenciário, enfim, está lá, é respeitado e ponto, mas ele destoa do direito processual civil, do previdenciário e etc. Há muita chance de, pelo menos nesse tocante, haver aí o overruling, porque a gente tem um contexto social bagunçado, temos aí normas novas, enfim, então eu vejo também uma grande chance de uma não devolução de valores nesse sentido, por esses aspectos, e aí a boa-fé seria errada, erro no preenchimento do cadastro e assim por diante, no cenário confuso, então a gente tem aí também algumas outras coisas em jogo, tá? Era isso que eu queria acrescentar. Não, excelente, muito bom. Vou aproveitar só para fazer uma propaganda do livro de vocês, que já coloquei aqui a imagem, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Que legal. Muito bonito, Verde Esperança. Pois é. Essa capa ficou linda e a equipe, parabéns, assim, a equipe tem sido fantástica conosco, tanto da parte editorial, da parte de alimentação do sistema, então a gente manda lá os arquivos novos, tudo muito corrido, né? Cada dia sai uma norma nova. Eles logo alimentam a plataforma, tá bem bacana. Para quem quiser degustar o livro, ele está com acesso aberto na plataforma digital. Então, tanto esse como a Lei 8.213, eles estão aí com acesso aberto, né? Então, vocês podem ir degustando, conhecendo a obra. Depois ela fica lá, enfim. E depois tem o livro físico também, que semana que vem já está pronto. Então, convido aí a todos que conheçam isso. E vamos aproveitar, então, e contar que tem um sorteio, né? Exatamente. Aproveitar que a gente está com um número de pessoas enorme assistindo. Pessoal, regra do sorteio, prestem bastante atenção, tá? Eu vou explicar, depois, se for o caso, eu deixo correndo aqui embaixo da tela. Printa a nossa conversa. Nós três, tem que printar nós três, tá? Printa a gente bem bonito, eu vou dar até um sorriso. Vocês vão printar e jogar lá no Store do Instagram, tá? A gente sempre faz assim, então a gente utiliza as duas plataformas, até para que a gente possa fazer uma divulgação mais completa da obra. Vocês vão printar a nossa tela, pode ser só quando o Zé está falando, pode ser só quando o Seral está falando. Agora que está bem legal, né? Tá. Hã? Os três. Agora nós três e a capinha está excelente, está muito... Tá lindo, né? Legal. E aí vocês vão marcar, olha só, prestem atenção na regra. Marca o IEPREV, marca o professor Seral, marca o professor Zé Ricardo, que não lembrava que tem Instagram, mas tem, tá? Graças ao filho. E marca eu, 4 marcações. Printa a tela, 4 marcações. Seral, Ricardo, Ana e IEPREV. E quando for lá para o Store, eu identifico que chegou no Store, baixo e conto aqui para a gente fazer o sorteio daqui a pouquinho. 10 minutinhos para a gente encerrar a live, eu já vou fazer. Então, vocês têm 10 minutinhos para printar, marcar, jogar no Store e começar a concorrer, tá bom? Ana, a Lúcia Catarina está excluída, né? Porque ela ganhou... Não, a Lúcia, pelo amor de Deus. Ela ganhou o concurso aqui há 2, 3 semanas, ela tá bloqueada, né? Com certeza. Não, e ela ganhou após, né? Ela ganhou após. Aí é marmelada demais aí. Ganhou os livros, aposta, a Lúcia não pode. Só pode fazer o print porque ela sempre faz. Meninos, então agora, ao invés de conduzir essas últimas perguntas, eu gostaria que vocês, que são grandes especialistas do tema, apontassem para nós quais outros tópicos vocês gostariam ainda de deixar aqui uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Tá, você quer assim que a gente faça um panorama de algumas coisas que faltam? Isso, um panorama do que vocês acham, por exemplo, que quem vai atuar é questão do aplicativo da Caixa Econômica, estar inscrito ou não estar inscrito no Cade Único, ter Bolsa Família, não ter Bolsa Família. Eu gostaria que vocês esmiuçassem um pouquinho, cada um, assim, o que vocês acham que vai dar problema, o que o advogado pode fazer para auxiliar essa pessoa. Afinal, o auxílio emergencial, ele é um benefício pequeno, né? A maioria dos advogados vão atuar nesse sentido de uma forma social mesmo, mas auxiliando, dando essa informação, porque informação também é uma forma de a gente doar aquilo que a gente tem para auxiliar o próximo. Então, como que eu posso auxiliar? Eu coloco a cartilha na rede social, eu dou uma explicação num grupo de vizinhos, num grupo da minha sociedade, num grupo da igreja.
mas essas dúvidas, todos estão cheias delas, né? Vocês viram aqui pela nossa rede de comentários. Então, eu queria que vocês apontassem algumas dicas. Primeiro, aí, quem que falou por último, agora já até me perdi. Fui eu, né? Quem quiser falar primeiro, vocês podem se decidir entre vocês, né? E dar umas dicas para o pessoal, como auxiliar as pessoas que estão passando por esse momento. Aí eu passo a palavra para vocês. Muito bem. Sim, pode ser. Como eu disse, eu penso que a gente, no Brasil, tem, pela primeira vez, depois da construção da 8794 e da Política Nacional da Assistência Social de 2004, né? Eu penso que nós temos a primeira oportunidade de testagem dessa política protetiva. E aí, os advogados, todos os advogados, podem dar uma contribuição imensa, absurda, nesse processo. E a Ana falou um pouquinho isso, e acho que é por aí que eu quero reforçar a minha fala. Vejam que todos nós temos um cadastro de clientes, todos nós temos contato com os clientes, todos nós temos hoje, com a questão virtual, não é, WhatsApp, enfim, e as nossas clientelas, a maior parte são hipossuficientes e são pessoas vulneráveis. Eu penso que nesse momento que a gente está conseguindo fazer o confinamento, né, ficar nesse isolamento, que é um isolamento que está nos aproximando muito, né, graças às redes sociais, como o momento agora que a gente está vivendo, não é, Ana e Marco? Eu penso que a gente pode ir para o front nesse sentido, ligar para os clientes, principalmente aqueles mais vulneráveis, que têm dificuldade, não tem uma internet, mas tem um telefone sem internet. Eu penso que esse é o momento da gente justamente fazer o nosso papel social, né, que nós temos. Eu acho que propagando isso, se cada um conseguir fazer uma pequena parte, eu penso que a gente auxilia bastante toda essa população que precisa realmente. Vejo que nós estamos trazendo questões aqui que são complexas e que no mundo jurídico a gente fica discutindo, debatendo. Você imagina lá na ponta, né, para o cidadão que uma boa parte nem tem internet, né, não tem nenhum aplicativo. Quem sabe, né, abrir o escritório, abrir essa possibilidade do telefone, que seja justamente para auxiliar nesse momento, né, esse momento difícil, né, que todos nós estamos passando. E aí quem é mais vulnerável, a tendência é se tornar mais vulnerável ainda, e o auxílio, né, ele serve, o emergencial, ele serve justamente para isso, e eu até acho que ele vai se estender. Eu acho que 3 meses vão ser muito poucos, né? Eu penso que ainda a gente está no começo de todo esse processo, né? E nós teremos aí tempos bastante difíceis, né? Duros, talvez até metade do ano, um pouquinho mais. Então, é necessário fortalecer as redes, fortalecer a advocacia e realmente unir a advocacia previdenciária em prol da assistência. Eu acho que a gente tem que fazer a advocacia da seguridade social, mais do que nunca. Saúde, olha o SUS aí, a importância do SUS nesse contexto, né? Assistência, né? Em todo, né? Essa proteção que ela vem hoje ser fundamental, e a previdência, né? Que a gente já sabe fazer e está mais acostumado a fazer, né? Então, nesse sentido que é a minha fala, convocando a todos a dar cada um a sua contribuição, fazer a sua parte. Obrigado. Zé, deixa eu aproveitar e responder. O pessoal está perguntando qual é o teu Insta. É JRCC. Deixa eu anotar, só um pouquinho. Qual é? JRCC. Tá. .PEL. PEL, as iniciais da cidade gloriosa de Pelotas. Sim. Muito bem. Pessoal, olha, esse Insta é tão difícil que quem porventura não marcou ele, não se preocupa. Vai valer igual, porque olha... Eu vou começar a usar agora, então, a partir de hoje. Ai, mas olha, por esse livro aqui tá valendo a correria, viu? Porque eu vou comentar. Eu abri, entrei na página da Juruá,
conheci a primeira obra, vi os comentários da Lei de Benefícios e fiquei encantada. O material está mesmo muito bom mesmo. E aí já vou fazer também, vou adquirir o de vocês. Então, quero dizer que parabéns pelo trabalho que vocês tiveram. Meninos, então, agora eu passo para o Serol, né? Para que o Serol também... Deixa eu só falar mais uma coisa. Você que está assistindo, está gostando, achou que a live foi bem esclarecedora, ajude a gente também. Compartilhe. Compartilhe na sua timeline, na timeline de um colega ou até mesmo num grupo. Cada vez que um de vocês compartilha, ajuda que chegue a mais 2, 3 pessoas. Isso auxilia a gente, para que a gente também possa chegar com a nossa mensagem a um número muito maior de alunos, de advogados, de pessoas que estão dispostas a auxiliar, ou também de pessoas que estão dispostas a estudar. O IEPREV agradece, além do nosso trabalho, é claro, como empresa, que a gente vende a pós-graduação, mas nós temos um trabalho muito grande de desenvolvimento mesmo da questão social, que é uma bandeira que o Dr. Roberto de Carvalho Santos, nosso presidente, sempre levou muito a sério. Então, ele sempre patrocina eventos, auxilia questões que discutam previdência. E, claro, a questão social, benefício assistencial, auxílio emergencial, é preocupação do IEPREV também. Observem que eu coloquei aqui o link da cartilha para que vocês acessem o material que foi desenvolvido pela equipe do IEPREV, chefiando a equipe do Dr. Roberto, que ficou aí mais de um dia, 2, unindo toda a legislação para que a gente pudesse debater e organizar a cartilha. Então, eu peço que vocês acessem ali no link que eu coloquei nos comentários, tá? Até para valorizar esse trabalho maravilhoso que o Roberto fez, né? Em conjunto com a equipe, mas chefiado praticamente aí por ele. Então, eu divido com vocês para que vocês conheçam esse trabalho. Serol, desculpa falar tanto, mas agora eu passo a palavra para você. Não, tranquilo, Ana. É sempre bom. O Ricardo já falou praticamente, eu falaria a respeito disso, enfim. A gente tem uma sintonia de pensamento, de análise muito, muito parecida, assim, sabe? Tem horas que a gente escreve junto, não dá para saber qual é o meu parágrafo, o parágrafo dele, então já assina embaixo. Mas eu queria falar para vocês agora, indo por um outro caminho, né? Indo por um outro caminho, enfim, misturando um pouco de arte, de filme, de cinema. Então, eu vi recentemente um filme chamado Eu, Daniel Blake. Está disponível no Netflix, é um filme excelente, é um filme um pouco triste, mas é um filme excelente. E lá conta a história de um cara que trabalha como marceneiro na construção civil, e ele sofre um problema cardíaco qualquer e vai em busca do auxílio-doença. E está tentando auxílio-doença, o seguro-desemprego, enfim, uma luta imensa contra a burocracia, etc., e a maior parte dos benefícios ou dos recursos administrativos, ele tem que acessar, aí ele tem que pedir através de um aplicativo, caminhos virtuais, etc. E ele, um idoso, ele está numa situação de exclusão digital. Mesmo sendo ali um morador da Inglaterra, ele é um excluído digital. A gente pode pensar, mas os idosos têm celular, têm aplicativo, enfim... Talvez eles tenham aí aplicativo de WhatsApp para ver vídeo de besteira, piadinha, etc. Mas, em geral, essa população mais vulnerável, ela não tem muito acesso à via digital. São aí pessoas em situação também de exclusão digital. Então, eu acho que é muito interessante que vocês aí da advocacia, nossos alunos, nossos ouvintes, deem um espaço para isso. Pensem diferente, pensem maior, enfim, talvez aí a gente, vocês, né, que advogam, não advogam, então, talvez vocês possam pensar diferente dessa vez, fazer um papel diferencial, tá bom? Ilustrando aí com esse filme bem interessante que eu vi esses dias. É isso, Ana. Excelente. É claro, não tem como esgotar o tema, eu estou vendo aqui os comentários maravilhosos, eu vou pedir desculpa, porque eu normalmente leio todos, né? Mas nós estamos com 292 comentários. Então, assim, o que eu fiz? Eu passei todos para a tela, para que as pessoas vejam que nós estamos lendo todos. Eu estou vendo aqui, tentei conduzir as perguntas, observando esses comentários principais, para que nenhuma informação mais pontual ela fosse deixada de lado. Lembrando que o professor Serol falou que é importantíssimo, não tem como esgotar o tema, porque nós mesmos também temos dúvidas, né? Não é porque a gente é professor aqui
que a gente tem uma caixinha mágica que retira também todas as nossas dúvidas. Infelizmente, o que nós temos que é muito bom é essa possibilidade de discutir com os grandes mestres, né? Eu sou sempre aqui muito grata. Nós estamos já com mais de 100 entrevistas, eu quero dividir com vocês dois também, que são queridos do meu coração. O Bate-Papo Previdenciário, ele alcançou na semana passada mais de 100 entrevistas, porque além das entrevistas que eu faço aqui na live, nós tivemos as entrevistas dos congressos, que estão todas. O professor Zé Ricardo já foi entrevistado no Congresso. O Serral inúmeras vezes aqui. Todas essas entrevistas, gente, mais de 100, estão no meu canal do YouTube e no canal do YouTube do IEPREV. Então, lá vocês podem ver, desde agosto de 2018 até o dia de hoje, inúmeras entrevistas falando dos temas mais diversos, extremamente importante. Aproveitem o isolamento, vão lá, conheçam o meu canal, curtam o meu canal, não esqueçam de curtir, tá? E vão lá conhecer essas mais de 100 entrevistas com grandes personalidades do direito previdenciário. Mas aproveitando, Será, o que eu queria dizer? Nós temos essa possibilidade de discutir entre nós, de conversar com outros grandes mestres de grandes áreas e tentar trazer para o nosso público, né, esmiuçar esses detalhes. Mas é claro que nós temos dúvidas também. Nós temos 2, 3 PLs aí que estão em votação, que vão influenciar nas respostas que nós demos hoje também para eles. Então, esse é um tema que ele ainda continua, de certo modo, em aberto. Por quê? Porque tem muita coisa que vai depender da prática. Então, eu convido vocês dois para que, se tudo der certo, daqui uns 30, 35 dias a gente retorne aqui. Ótima e ideia. a gente venha contar como estão os casos concretos, né? O que os alunos estão relatando, o que o Zé, que advoga, o que aconteceu no seu escritório, o Serral, que ele possa contar o que o aluno dele lá do Direito do Trabalho reportou, o que o aluno do Direito Previdenciário reportou, e eu posso contar também o que os nossos alunos do IEPREV estão reportando. O Zé, então, tem também lá a faculdade, né, Zé? Vocês estão em isolamento, mas estão em contato com os alunos. Sim. E eu acho que é isso que é bacana, a gente já se comprometer agora, a gente falou tudo em teoria, né, que foi o que a gente ouviu dizer, ou está na lei, ou a gente leu, mas agora a gente vai verificar como é que isso acontece na prática, vocês concordam? Ok, Sim. aceito. Sensacional. Bom, e eu vou passar a palavra para vocês dois um pouquinho, e eu vou deixar agora vocês dois fazerem as considerações finais. Essas considerações vocês já podem até fazendo alguns comentários aí do que vocês estão achando dessa questão de isolamento, esse momento que a gente está vivendo, e eu vou olhar aqui para a gente já fazer o sorteio, pode ser? Maravilha, Ana. Então, podem aí tirar no palitinho quem vai falar primeiro. Não, aqui a gente é muito tranquilo. Quer começar? Quer que eu fale primeiro? Pode ser você. Então, é mais tá bom, jovem. pessoal. Então, pessoal, eu queria agradecer essa incrível audiência que a gente teve aqui. Foram, em geral, 150 pessoas, um volume de perguntas aqui incrível, não deu para responder todas aqui, não é como falei para alguém aí, não é uma dinâmica de sala de aula, né, que você fala um por um, vai parando, aqui é muito rápido, né, é muito intenso aqui, a gente está falando uma coisa, já tem uma pergunta aparecendo, quando deu a gente trouxe, não respondemos aí, não foi por falta de atenção, mas foi pelo volume incrível, nunca vi uma live tão movimentada como essa. Eu já fiz várias com a Ana, mas essa foi muito movimentada. Quem tiver alguma dúvida, depois manda aí um inbox, dá um sinal de fumaça, pombo correio, a gente dá um jeito de responder com mais calma daqui para frente. Mas agradeço aí imensamente a atenção de vocês, o carinho de vocês. Foi também um monte de manifestações aí muito carinhosas, fico bem contente. E só para terminar aqui com um pouco mais de ânimo, não falando só de coisa, enfim, tão pesada, né? Pensei assim, até escrevi aqui, vocês podiam estar assistindo uma live sertaneja agora, né? Mas estão aqui conosco na live jurídica, discutindo assistência social, tratando um pouquinho aqui sobre essas leis novas, enfim. E quem for assistir a live sertaneja, chama o tio aí. Um monte de gente falou desse tal de tio, se o tio entra na renda mensal ou não. Eu fiquei incomodado, eu sou tio, eu fiquei, pô, será que é assim que, né, se trata a família? Então, o tio chama o tio, põe na sala e fura o isolamento social, põe o tio na sala e vai ver a live sertaneja. Eu só estou dando risada, porque assim, eu gosto de sertanejo, mas aqui nós somos muito rock and roll, né, Será?
Com certeza, sempre. Ai, e Zé, tua vez. Bem, eu agradeço, na realidade, o desafio está aceito, Ana, de nós retornarmos, não sei até se em 30 dias, talvez até um pouco antes, não é? Sim. Em função disso tudo que está ocorrendo, a questão da 873 que a gente espero que a gente tenha regras mais claras, né? Que saibamos quem realmente está protegido, qual o caminho, como fazer, aonde que entra a estrutura da assistência social nessa jogada. Eu, quando penso hoje a assistência, eu penso junto com a saúde, junto com a previdência, porque justamente a seguridade é isso, né? Eu acho que pela primeira vez, assim, na prática, nós tenhamos a possibilidade de refletir nisso, naquilo que está lá na Constituição, já há mais de 30 anos, e que nós não tivemos ainda a necessidade de colocar realmente na prática, que é um sistema protetivo integrado, aonde você tem quem contribui, a questão do auxílio-doença agora, basta a boa-fé, isso que a gente está dizendo há muito tempo, por que tem que fazer perícia na INSS, por que o médico da própria pessoa, o médico do SUS, que é um servidor público, por que ele não pode dar um atestado e esse atestado valer para o indivíduo lá gozar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso eu venho defendendo, eu já escrevi naquele livrinho sobre a perícia biopsicossocial, que a Ana participou também, escreveu um artigo junto com o Anderson. Escrevi junto com o Anderson, é? Isso, um artigo. Nosso primeiro artigo junto. Então, muito bom, e aquele livro que está esgotando, inclusive, primeira edição agora, o Marco também tem artigo ali, né? Junto com acho que com a Monteiro, né? Me parece, eu não me lembro. Isso, um junto com a Dani e outro com alunos da faculdade. O Marco é difícil a gente falar, porque ele escreve tanto, que aí você não consegue saber onde está. Já passou o prazo para mandar atualização? Não, ainda foi reaberto. Devido à pandemia, reabriu, né? Para a segunda edição. Mas naquele livro, justamente, a gente falava, olha, basta, então, um formulário eletrônico, um atestado eletrônico, né? Emitido pela rede e tal, de forma integrada. Então, assim, são ideias que a gente faz tempo que a gente vem trabalhando, vem, né, colocando justamente para que saúde, previdência, porque a saúde perpassa tudo, né? A saúde vai imbricar com tudo isso, né? Ela é a coluna lá que vai estar fazendo interface com a assistência e com a previdência, necessariamente, né? Em vários benefícios, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um período rico dentro de um momento ruim, né? Um momento que traz angústia, que traz esse próprio isolamento, né? Tem uma experiência riquíssima aí em andamento, né? Riquíssima de reflexão e de colocar em prática mesmo uma política pública, né? Aonde nós pensamos num Estado que seja de todos, né? Um Estado que não seja de alguns, por isso que essa renda aí é devolução, essa renda aí não é doação de ninguém, de quem é mais rico para quem não tem condições, não. Isso aí é apropriação do fundo público, que é de todos, né? Principalmente de quem contribui com o imposto indireto, que são esses mais vulneráveis, mais pobres, que tem que comer e que está no arroz, no feijão lá, o imposto que sustenta o Estado brasileiro, né? Sim. Muito obrigado pela oitiva e pela chance. Eu gosto de fazer um comentário, Zé. Uma live tão concorrida. Eu gosto de fazer um comentário, assim, para fechar, né? A gente não vai dar tom político, obviamente, à live, mas eu gosto de fazer sempre um comentário do seguinte: nós temos que, nesse momento, focar em auxiliar as pessoas e não de brigar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós três, né? Nós temos posicionamentos políticos divergentes, mas isso nunca impediu que a gente conseguisse construir e aprender uns com os outros. Eu, como sou de centro-direita, eu gosto muito de fazer esse comentário para dizer o seguinte: quem é de centro-direita, quem advoga para a empresa, também pode pensar nas pessoas, pode pensar no próximo também. E se não for por bondade, que o seu coração não permita tudo isso, eu gosto sempre de dizer o seguinte: lembre que o capitalismo não sobrevive na pobreza, né?
Porque mesmo os defensores do capitalismo extremo, daquele capitalismo selvagem, eles precisam lembrar que o capitalismo ele precisa de aquecimento de mercado. Então, eu me sinto com o poder de falar sobre isso, Ricardo e Serral, que como eu sou de centro-direita, ninguém pode me dizer que eu estou falando porque eu sou de esquerda. Então, eu gosto de fazer esse comentário que é para dizer o seguinte, independente, né? Mesmo que eu seja uma pessoa com ideal de centro-direita, o que não significa que eu defendo uma direita burra, exagerada, não é isso de forma alguma, mesmo que meu posicionamento ele seja mais no sentido econômico, mais capitalista, mesmo assim, eu nunca deixei de verificar, e acho que os colegas que trabalham com direito previdenciário também caminham nesse sentido, é de dizer que mesmo o capitalismo, para ele sobreviver, ele precisa que a gente não deixe as pessoas na miséria, porque o aquecimento de mercado, o que faz vender, e eu já assessorei muito confederações de comércio, de indústria, e o que movimenta o comércio, por exemplo, não é o rico, né? Vocês sabem disso. O que movimenta o comércio é, muitas vezes, o assalariado, o aposentado. Então, quando a gente fala de capitalismo, a gente tem várias vertentes dentro da camada que fazem com que ele tenha o ciclo necessário para a sobrevivência. Então, é claro que eu não quero dar um viés político aqui, mas para dizer o seguinte, vamos focar no que é importante nesse momento e tentar auxiliar essas pessoas sem ficar dando toques pejorativos ao benefício, sem ficar dando um viés desnecessário para as pessoas que a gente vai auxiliar e sem ficar se matando nos grupos, porque o que eu tenho visto, ao invés de discutir como auxiliar as pessoas a receber, são 2, 3 advogados se matando no grupo da pós-graduação, se matando no grupo, num grupo de debate ali de direito previdenciário, quando, na verdade, essa energia toda a gente podia colocar para auxiliar um pouco as pessoas. Então, vocês até me desculpem falar disso, mas acho que é um momento oportuno para a gente passar essa mensagem. Não sei se vocês concordam comigo. Você é nossa amiga, você pode falar o que você quiser, não tem problema nenhum. Aliás, democracia é isso, né? Eu tenho uma outra formação, totalmente, talvez até oposta à tua, e a gente tem uma relação muito boa, sempre teve e vai continuar tendo, né? E quando a questão é em prol do cidadão, do mais vulnerável e tal, a gente precisa unir forças, né? Nós não podemos ficar com picuinhas, gastando energia, como você disse, apenas se desgastando com coisas que não vão levar a lugar nenhum, né? O momento é muito delicado, é muito complicado para a gente canalizar energia mal, né, Ana? Né, sim, Marco? essa é a minha preocupação. Eu queria que as pessoas conseguissem auxiliar as outras sem ficar dando nomes, sem ficar criando motivos para o auxílio. Eu acho que nesse momento agora, claro que a gente tem que discutir muita coisa que está acontecendo e que vai mal, não vou dizer que não, mas eu acho que agora a gente vai precisar que as pessoas auxiliem, porque tem muita gente precisando do auxílio emergencial. E o que mais me preocupa, tem muita gente que precisa e não vai conseguir, porque a gente já está verificando a problemática. Então, a gente precisa auxiliar essas pessoas para que elas consigam chegar, né, a gozar desse benefício. Essa situação, ela precisa chegar ao destinatário final, né, como a gente vê aqui que diversos comentários já de algumas problemáticas, inclusive, para conseguir. Meninos, eu vou pedir números, então, tá? Quem de vocês dois vai dar o número? O Marco, que é bom em sorteio. Tá. Então, eu vou pedir para você de 1 a 29. De 1 a 29? Isso. Vamos no 27. Tá, 27. Então, vamos lá. 6, 7. Só um pouquinho. Vamos ver se eu acertei o nome dela. Belvesose, ou Vesose. Não sei se eu falei certo. Deixa eu mostrar aqui o print dela, tá? Marcou tudo direitinho. O print dela, nós estávamos numa risada muito gostosa. Tá conseguindo? Dá para ler o dela? Dá para ver, sim. Dá para ver. Então, a Bel, tá? Foi o 27º store. Então, ela postou aqui há exatamente, deixa eu ver quantos minutos, há exatamente 15 minutos, tá? Então, a Bel, ela vai depois. Bel,
vou te pedir para você escrever inbox para mim, e aí eu vou repassar os seus dados para o professor Serral, e aí ele repassa lá na editora Juruá. Você vai receber o e-book, que é virtual, né? O acesso, Isso. na verdade não é um e-book, é um acesso, né, Serral? Isso, queria então só explicar, né? Não é o livro físico, a Juruá fornece o acesso gratuito ao livro, a plataforma digital, mas está aí por um período de 1 ano, né? Diferente, né? Então, praticamente como se fosse o acesso ao livro a todo momento. Perfeito. O livro físico, para quem não foi contemplado no sorteio e que adquiriu o livro físico, a gente também conseguiu um voucher, esse sim, um voucher, né, de desconto, voucher mesmo, né, para aquisição do livro físico, que semana que vem está disponível, é Live 20, enfim, Live, né, número 20. Então, acessam lá o site da editora Juruá e lançam esse voucher de desconto. Excelente. A Lúcia Catarina está ali reclamando que não ganhou dessa vez. Não, mas quer ganhar, aí seria bicampeonato, a Lúcia ganha sempre, né? Tricampeonato, né? Não cortei você do sorteio, não. Você estava ali. Não, eu cortei, sim. Ah, você cortou? Eu cortei a Lúcia, sim. Pessoal, mas eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito, carinhosamente, a presença de vocês, como sempre, né? Tão bom quando a gente está junto. E dizer que em breve, então, retornaremos. Já fizemos aqui um compromisso com o nosso público. Depois vou conversar com o Roberto, ele vai adorar, com certeza, essa nossa ideia. Eu agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês, tá? Por que você está mostrando essa caneca do Palmeiras aí? Dele, Palmeiras, e meu não tem nada. O meu é minha xicrinha, porque hoje eu não estou com a do bate-papo. Meninas, então eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do IEPREV, em nome do professor Roberto, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, e agradeço em nome de todo o público também, pelas excelentes explicações. Um beijo grande, nos vemos em breve, então. Beijo. Pessoal, então nos vemos na próxima segunda-feira. Nós vamos tratar na próxima segunda com o professor Lázaro e professor Roberto a respeito das medidas que saíram para regulamentar a reforma da Previdência. A gente já tem portaria, já tem algumas outras manifestações, então eles vão trazer para a gente um pouquinho dessa regulamentação da reforma. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Serral. Valeu. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau. Vocês dois. Corre lá para a live sertaneja, pessoal. Vocês esperam os dois que eu vou falar com vocês fora. Beijo. Tá bom. Beijo.